Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Google Docs. Sem delongas, vamos então para o nosso documento que estamos trabalhando. Hoje nós vamos conversar a respeito do assunto cabeçalhos e rodapés. Também outros assuntos, mas talvez esse seja de muito interesse, porque as pessoas precisam às vezes automatizar ou criar um cabeçalho fixo para o seu documento. Bom, até então nós aprendemos a colocar outras páginas, páginas em sequência, né, com quebra de página. Nós vimos que não é necessário ficar dando Enter, basta apertar o Ctrl e o Enter no nosso teclado e a gente vai criar uma nova página. Também eu posso vir em Inserir, se eu quiser aqui colocar quebra de página, vai acontecer o mesmo processo, mas com o atalho Ctrl Enter é mais fácil. Nós vamos colocar aqui, ó, mais uma página. Então, essa página que a gente colocou nova está vazia. Tá? E nessa página, nós vamos então inserir um cabeçalho, que é o mesmo que vai ser para todas as páginas. Então, se a gente clicar duas vezes na sobreposição aqui da régua, então, clicando aqui, já habilita para a gente o cabeçalho, a exemplo do Word, que também faz isso. Então, o que eu fiz? Eu posicionei o mouse um pouco acima do final da borda da régua e dei dois cliques e ele já habilitou o cabeçalho. Clicando duas vezes no corpo do texto, retira o cabeçalho, né? Então, é uma forma rápida da gente chegar até o cabeçalho. Ou também podemos vir em Inserir, Cabeçalhos e Rodapés e clicar em Cabeçalho. Então, aqui a gente está com o cabeçalho pronto para receber as nossas informações. Se você subir aí o texto da página, se você estiver fazendo também, você vai ver que em todas as páginas habilita o cabeçalho. É de regra, né? É uma regra, é de praxe aí, os sistemas de edição de texto já colocar para a gente os cabeçalhos em todas as páginas. E a gente vai descobrir que tem jeito de dar uma separada nisso tudo, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, nesse cabeçalho inicial, a escola municipal, exemplo 1, só para a gente ter um exemplo. Então, agora aqui eu estou com o cabeçalho na página 1, mas se eu rolar, eu vou estar com o mesmo cabeçalho na página 2, na página 3. Então, inserir o cabeçalho, ok, muito simples. Vamos fazer aí um modelo que muita gente costuma fazer. Vir aqui no cabeçalho, vir em inserir, criar uma tabela para receber as informações. Vou colocar duas colunas e uma linha. Então, eu coloco aqui dentro os elementos. Por exemplo, vou buscar uma imagem dentro do meu computador. Essa imagem eu vou colocar algo que represente, por exemplo, a minha escola, um símbolo. Então, vou colocar da tecnologia. Vou ajustar essa imagem, colocar um tamanho menor. Vou arrastar essa linha dessa célula para ocupar menos espaço. E vou agora inserir com os dados, né? Escola municipal, exemplo 1, e aí eu vou colocar todos os dados, né? Nome do aluno, não sei. Os dados você que vai selecionar e colocar aquilo que é necessário para o seu trabalho. Bom, então eu tenho aqui um cabeçalho já pronto, ele se repete nas demais páginas e eu não quero, então, que isso aconteça, por exemplo, para as demais páginas. Eu quero que esteja só na página 1, né? Como é que a gente pode fazer isso, então? Para a gente poder criar essa diferenciação, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é usar o recurso quebra de seção. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar no documento novamente, vai vir aqui no final do último elemento, né? Logo aqui embaixo, a gente vai colocar inserir, vamos de novo aqui para quebra, e a gente vai colocar quebra de seção, próxima página. Pronto, colocamos a quebra. Como que a gente verifica, né, que ela existe? O meu já está até habilitado. Essa linha azul, como que a gente habilita? A gente vem em ver, mostrar quebra de seção. Se o seu estiver desmarcado, você vai vir em ver, quebra de seção. É só visual, não vai imprimir essa linha, não vai ser usado. É para mostrar que eu quebrei a seção. Agora, uma vez que eu tenho essa quebra de seção, se eu voltar aqui para o meu cabeçalho, a gente vai ver que
Indo para a página 2, eu tenho essa opção marcada, vincular a seção anterior. Se eu clicar aqui, vincular a seção anterior, desmarcar, eu vou ver que agora eu tenho só na primeira página o meu cabeçalho e nas demais ele tirou, porque justamente eu coloquei para tirar o vínculo com a seção anterior. A partir daqui, eu posso criar um novo modelo de itens para o cabeçalho ou até deixar sem. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora só informações gerais. Esta é a nova opção para o cabeçalho. Coloquei. Então, agora se nós virmos aqui, eu tenho a página 1 com esse cabeçalho pré-definido, que é o que eu queria, e nas demais eu tenho outras opções de palavras para o cabeçalho. Então, vai se repetir essa segunda frase em todo o restante do texto, mas a primeira vai ficar diferente. Acho que isso vai ajudar muitas pessoas aí que queriam criar um modelo diferente no mesmo documento, com cabeçalho diferente, e não sabiam como colocar. Agora, utilizando o recurso quebra de seção de página, muitos vão conseguir fazer isso de uma maneira melhorada, ok? Então, é simples, né? Colocar o cabeçalho. Outra situação poderia ser aquela onde, se eu clicar no cabeçalho, eu quero que essa primeira página seja diferente das demais. Então, selecionando aqui, vai sumir esse item do cabeçalho e as demais vão estar preenchidas. Normalmente, a gente usa essa função para trabalhos acadêmicos, por exemplo, onde a capa ela não deve receber cabeçalho ou os outros elementos não devem receber cabeçalho. A gente normalmente coloca assim para que essa primeira página não tenha essa função de cabeçalho e as demais possam começar a ter o famoso cabeçalho. É uma das opções. Desmarcando aqui, ele vai voltar aquilo que você colocou de cabeçalho. Se existir algum elemento, ele vai colocar. Se não existir, ele não vai colocar. Tá? A gente tem aqui as opções de formato do cabeçalho. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim, né, as opções de formatação desse cabeçalho. Esta seção 1, se eu quiser dizer que este cabeçalho que eu coloquei é da seção 1, eu deixo essa opção. Se eu quiser que se repita em todo o documento, é só marcar aqui. Ou desta seção em diante começar a introduzir o cabeçalho, é só selecionar. Então, por exemplo, vou cancelar aqui e vou clicar nesse segundo cabeçalho. Vamos em opções, formatar cabeçalho. Essa seção 2, ou nesta seção em diante, eu começar a aplicar um formato de cabeçalho. Também vai funcionar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui para a página 3. E aqui eu vou alterar os dados, tá? Vou colocar OOO e vou colocar aqui formato nesta seção em diante. Vou clicar em aplicar. A partir daí, isso que eu colocar aqui no cabeçalho, ele vai servir de formatação para daqui para frente. Então, essas opções da margem, do rodapé, ela vai funcionar a partir dessa seção em diante, que foi o que nós pedimos, né, para que o programa fizesse. E ele vai obedecer e vai fazer. Bom, no cabeçalho também, a gente pôde ver aqui as opções de formato de cabeçalho, que eu posso aumentar a direção, o espaço que ele vai ocupar em relação à margem. Então, aqui está com 1.27. Se eu colocasse, por exemplo, 3 e clicar em aplicar, a gente vai ver que ele vai ocupar esse espaço todo gigante, o que não é muito bom, né? Que ele vai tomar bom tamanho aí do seu texto. Então, o ideal é que a gente use um tamanho adequado que permita trabalhar com o texto e também trabalhar com o próprio cabeçalho, tá? Nem de mais, nem de menos. Faça uma medida aí daquilo que é necessário. Então, essa foi a função cabeçalho. Aprendemos aí as principais atribuições. A outra opção é inserir o rodapé. Da mesma maneira que a gente fez no cabeçalho, se a gente posicionar um pouco abaixo do final da margem, der 2 cliques, ele vai habilitar para a gente também o rodapé. O rodapé tem essa mesma função do cabeçalho de colocar elementos em todas as páginas. Um dos elementos principais que a gente costuma colocar no rodapé é a numeração de página. Eu posso vir simplesmente em opções, número de páginas,
Ou então eu posso vir em inserir, vir aqui em número de páginas, que é também a opção do rodapé, tá? E escolher como que essas opções de página vão acontecer, né? Então, por exemplo, eu vou escolher essa primeira opção. Nota que ele colocou naquela primeira opção a numeração de página no cabeçalho e não no rodapé como eu queria, porque essa opção de número de página automatizada aqui, ele vai trabalhar nessa posição que está marcando. Então aqui, ó, um para cada página, ao invés de colocar no dorso, tá? Se eu escolher de cima, ele vai para o cabeçalho, mas o de baixo é o rodapé, então eu escolho o de baixo. Eu fiz os dois só para você ver que, dependendo do que você escolher, vai dar errado. Vou apagar aqui o meu número do cabeçalho e vou deixar só no rodapé. Agora eu tenho aqui a minha página, né, as minhas numerações todas prontinhas de acordo com o que eu pedi. Mas suponhamos que eu não queira que a primeira página tenha numeração. Eu seleciono e vou colocar a mesma ideia, primeira página diferente. Ele vai apagar e vai numerar só a partir da segunda página no rodapé. Como eu coloquei quebra de seção, ele está vinculado ao anterior. Se eu desmarcar aqui, ele vai tirar esse vínculo e vai ficar diferente em relação à primeira página. Eu já tinha apagado também, né? Mas vou marcar o vínculo aqui de novo. Uma opção também que é interessante é se eu selecionar e vir em opções e número de páginas, eu posso iniciar a contagem a partir de um número específico. Você que já fez trabalho acadêmico ou precisa colocar isso no trabalho aqui também da nossa instituição, você vai ver que, às vezes, eu preciso contar a numeração a partir de uma determinada página. Então, eu não quero que tenha número nem na 1, na 2 e na 3, mas eu quero iniciar com a contagem 4. Eu coloco, clico em aplicar, ele vai começar a contar a paginação a partir desse número que eu colocar. É uma das opções também de formatação para numeração de página que é comum ser usada. Então, essas são as principais atribuições de rodapé e também de cabeçalho que a gente pode utilizar. Para além disso, nós temos também aqui no menu Inserir a quebra que eu já mostrei, que é a quebra de página, quebra de seção que eu já mostrei como funciona, tá? Outra opção que a gente tem é colocar links, é muito simples de utilizar a colocação de links. Se eu vier, por exemplo, aqui em sorvete, selecionar a palavra sorvete, eu vou criar uma hiperligação. Eu posso vir em inserir link, e aqui nesse link eu posso tanto colocar um link para um outro documento, e aí o legal é que, por exemplo, eu poderia estar fazendo algo do tipo, eu vou até simular aqui embaixo para facilitar essa compreensão. Eu poderia estar fazendo um grupo de trabalho, né? Colocando assim, prova da professora A. Na outra linha, documento de pesquisa, site da pesquisa. Então, aqui em prova da professora A, eu vou selecionar, eu posso vir em inserir link, ou posso vir simplesmente aqui no menu de atalho também, que vai dar certo. Tem ele aqui, ó, link. Inserir link. Eu posso buscar dentro do meu Google Drive qualquer documento para referenciar e ele abrir. Por exemplo, eu tenho esses elementos já salvo, né? Prova final. Vou clicar. Então, eu transformei esta frase num link para aquele documento prova final. Vou selecionar agora documento da pesquisa. Vou de novo em link. E agora, olha, eu vou clicar para ele abrir um formulário do Google. Muito bem. Agora aqui, site da pesquisa. Diferente dos demais, eu vou clicar aqui e eu vou inserir um site, www.cmed.betim.mg.gov.br. Aqui eu estou criando um link e aplicar. Muito bem. O que eu tenho agora nesse documento? Se eu clicar aqui uma vez, ele vai abrir para mim uma miniatura do documento. E aí, clicando mais uma vez, ele vai abrir para mim aquele documento. Então, eu criei uma hiperligação para chegar rapidamente no outro documento. Eu posso fazer esse jogo de situações dentro do meu documento
de texto e criar ligações tanto dentro do meu Drive, ou até mesmo dentro do documento, quanto também para qualquer um outro canal na internet ou qualquer outro espaço na internet. Eu vou clicar aqui agora nesse, só para mostrar que funciona, tá? Então, o formulário do Google, clicou no formulário que eu criei, ele está me jogando para aquele seção formulários, e também posso criar o link para sites, vídeos e tudo mais. É muito fácil de fazer com o uso dos hiperlinks. Está redirecionando aqui para o site e ele vai abrir aí conforme a gente pediu, tá bom? Então, criar e usar o link também é muito interessante. Deixa eu selecionar esse texto aqui, um texto aqui qualquer, que amor, e vou em mais um link, só para a gente poder ver mais uma estratégia, né? Aqui, ó, Handy and Bookmarks. Se eu clicar aqui, eu posso direcionar para uma dessas marcações que eu tenho. Então, eu só tenho essa aqui por enquanto. Vou clicar nesta, e quando eu clicar nesta palavra e clicar aqui, ele vai navegar para aquela seção dentro do meu texto. É outra possibilidade. Vou ensinar daqui a pouco como que a gente faz essas marcações, e isso é muito importante para a gente conseguir criar em textos digitais como esse, essas marcações para ir direto. Então, se eu tiver um menu de opções para navegar dentro do texto, eu posso colocar um hiperlink que navega só dentro do texto também. Ok, pessoal? Então é isso. Essa aula foi para poder mostrar essas características aí de cabeçalho, rodapé e também de como utilizar links dentro do meu documento. Serve também para imagem, tá? Se eu clicar aqui em uma imagem e colocar um link para ela, ela vai me levar para o ambiente que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou desta imagem aqui desejar ser lançado aí para um site, né? Então, google.com, clicar em aplicar. Agora, essa imagem também ficou linkável, né? Olha só, abriu o link aqui para mim, é só clicar que ele vai abrir diretamente no local que eu pedi, tá bom? Eu espero vocês, então, na próxima aula para a gente encerrar esse assunto Google Docs, até onde a gente fez a promessa de que iria com vocês. Tem muito assunto, mas por enquanto nós vamos deixar aqui mesmo dentro apenas do inserir links e formatação de cabeçalhos e rodapés.